Veja o seguinte, em relação a esse diagnóstico, em relação ao TDAH ou outras condições, eu não saberia falar. Mas o campo que eu compreendo é o campo do autismo. Uhum. No campo do autismo há uma diferença e existe uma certa desconfiança das pessoas em relação à indústria farmacêutica, mas no caso do autismo não há medicamento para autismo. Então você tem uma correlação de forças que é um pouco diferente. Aliás, já tentaram todo tipo de medicamento, tem todo tipo de pesquisa. Hoje está acontecendo talvez 17 ou 19 pesquisas de medicação para autismo. Até agora, todas as que foram concluídas foram inefetivas, né? Não foram efetivas. Mas você tem, acho que, dois fenômenos ao mesmo tempo acontecendo. O que seria, no caso do autismo, o que seria um problema se a gente estivesse diagnosticando um público que de fato não apresentasse uma condição que configura um transtorno? Porque o diagnóstico ele não é uma afirmação científica de se você é isto ou aquilo. Ele é uma informação clínica, ou seja, é como se eu estivesse assinando um documento dizendo essa pessoa precisa de ajuda. Nós combinamos que vai ter um grupo de pessoas que vai ter o poder de assinar esse documento, que são os técnicos, né? Então eles vão poder ter essa ajuda. Como é que a gente faz para saber se aquilo que a gente chama de autismo faz sentido a gente diagnosticar? A gente tem que olhar para o que tem acontecido com essas pessoas. Ou seja, será que elas precisam mesmo de ajuda? Quando a gente fala do aumento do autismo, a gente teve o autismo que era uma coisa pequena e passou a ser um monte de coisa diferente, porque virou o espectro do autista. Uhum. E nós começamos amplio, e aí, claro que aumenta a quantidade de pessoas, e você começa a descrever e ter uma prática clínica que vai abarcar quadros mais sutis. Então o crescimento é basicamente nesse campo dos quadros mais sutis. Quando você olha para esse público, autismo nível 1, né? Quando você olha para esse público e olha para os desfechos, você vê, por exemplo, um aumento muito grande de depressão, ansiedade, baixas taxas de empregabilidade, ideação suicídio muito mais presente, com tentativas mais violentas e mais provavelmente que levam à morte por suicídio. Então, quando você olha para esses dados, você diz assim, bom, esse pessoal precisava de um diagnóstico. Talvez não fosse o mesmo diagnóstico, talvez colocar tudo num diagnóstico seja um problema, ou talvez fosse outro diagnóstico que fosse o melhor. Essa é uma outra discussão. Mas eles precisavam de um diagnóstico porque esse quadro justifica que eles tenham um diagnóstico e a gente ofereça algum tipo de apoio. E claro que tem esse outro problema que a gente não oferece os apoios. Que antes era síndrome de Asperger, né? Isso, exatamente. Era síndrome de Asperger. De nível 1 era síndrome de Asperger. E antes de 94 não tinha nenhum diagnóstico nenhum, porque a Asperger também surgiu em 94. Agora, esse é um fenômeno. Quer dizer, nós alargamos o conceito e estamos enquadrando no diagnóstico mais pessoas e, ao que me parece, isso não configura o hiperdiagnóstico porque essas pessoas, de fato, apresentam desfechos que justificam a gente dar um apoio para eles. Agora, um outro fenômeno diferente é o diagnóstico mal dado. Um diagnóstico é feito de maneira equivocada porque o clínico, sei lá, por qualquer motivo, porque ele não compreende, porque ele não tem tempo, por qualquer outro motivo, ele dá um diagnóstico mal dado. Que esse eu acho que é um fenômeno mais importante no Brasil, né? Você tem mais dificuldade de encontrar profissionais que façam boas avaliações diagnósticas. E aí você tem um fenômeno... Olha a contradição. Esse fenômeno, ele é um fenômeno que tem dois lados. O diagnóstico oferecido que não deveria ter sido oferecido e um monte de gente com quadros absolutamente óbvios que não tem acesso ao diagnóstico. Que essa é a maior realidade da periferia, né? Principalmente as pessoas mais pobres. Ela, às vezes, não é quadro nível 1, não. Às vezes é nível 2 e nível 3 e não consegue fechar o diagnóstico. Porque vai no profissional e não fecha. E ainda tem outra discussão. Aí você fala assim, talvez o problema, então, maior esteja aqui na dificuldade ou no profissional qualificado para dar um bom diagnóstico. Ainda existem discussões, inclusive entre os profissionais, quem é que está habilitado para dar esse diagnóstico? Existe, por exemplo, uma briga entre os psiquiatras e os neurologistas. Não, o diagnóstico de autismo é meu, o psiquiatra diz, porque é uma condição psiquiátrica de uma psicopatologia, enfim. O neurologista diz, não, é uma condição anatômica, então esse diagnóstico é meu. Então aí o negócio ainda complica um pouco mais. Segunda questão, quando você fala assim, ampliamos um pouco, né, Bastante, E aí acaba cabendo menos gente dentro mais gente dentro desse diagnóstico. Você não acha que isso é um problema também? Porque quando eu amplio, eu coloco todo mundo dentro de um mesmo diagnóstico e falando de espectro, como que eu trato isso? Porque, por exemplo, o nível 1, ele está muito diferente do nível 3. Será que, de novo, é só uma reflexão, né? Será que foi bom ter colocado todo mundo dentro de um mesmo conceito
e chamar isso de espectro, como que eu vou equalizar e tratar isso se são condições tão diferentes para uma mesma situação? Eu acho que o caminho é mudar. Não vai mais continuar sendo tudo a mesma condição. Eu não acho que esse vai ser o caminho. Tem agora, recentemente, 2021, tem um relatório da comissão da Lancet para o autismo. A Lancet é uma das maiores revistas de medicina do mundo, né? Uma revista inglesa. E eles juntaram a comissão, assim, que é a comissão top das galáxias de autismo, né? São dezenas de pesquisadores. A primeira é a Catherine Lord, que é provavelmente a maior pesquisadora da história do autismo. E aí eles publicaram um relatório, 2021, um relatório enorme, também acho que 70 páginas. E aí eles propõe várias coisas para o futuro do autismo, a reflexão clínica, reflexão diagnóstica. Uma das coisas que eles propõem é a criação de um conceito de autismo profundo. Então eles estão dizendo o seguinte, olha, não pode tratar tudo no mesmo balaio, não está dando, são coisas muito diferentes. E aí no final das contas, quando você põe tudo no mesmo balaio, alguém vai ficar sem a atenção adequada. Quem é que está ficando sem a atenção adequada? Os casos mais severos. Esse público, ele não está tendo um olhar adequado. Então eles chamaram de autismo profundo. Quem tem a partir de 8 anos de idade, que é totalmente dependente, 7 dias por semana, 24 horas por dia, e que tem ou um QI abaixo de 50, ou minimamente ou não verbal, porque às vezes não dá nem para medir o QI. Uhum. O QI é o quociente de inteligência, abaixo de 70 é deficiência intelectual, abaixo de 50 é mais um desvio padrão para baixo. Quer dizer, é realmente muito um quadro muito sério. E aí esse público está aqui, no autismo profundo, né? E aí uma comparação que eles fizeram é o seguinte: esse público é mais ou menos 26% do total do público autista, 26%. Quando você pega as pesquisas científicas sobre o público autista, eles correspondem a 6%. Quer dizer, quando você pega a pesquisa está olhando muito mais para o nível 1 e nível 2, porque é muito mais fácil o manejo. É muito mais tranquilo de você pegar o público, da pessoa aquiescer, da pessoa a autorizar a pesquisa, porque às vezes o comitê de ética implicam muito de você fazer com uma pessoa que não consegue autorizar, então tem que ter autorização da pessoa. Mas como você vai fazer isso com o cara não verbal? Não tem jeito, é muito difícil. Então você acaba fazendo uma série de coisas que empurra a gente a pesquisar mais nível 1, nível 2. Então a criação desse conceito, na minha opinião, já é a primeira sinalização de que isso não vai ficar dessa mesma maneira, tudo dentro do mesmo pacote. Perfeito. Mas isso vai demorar um pouco, não sei exatamente quando que vai sair, porque a versão revisada do DSM saiu em 2022. Mas eu não acho que isso vai continuar da mesma forma. Porque é complexo até para abordagem, né? Eu tenho um paciente que é diretor de uma instituição financeira e ele recebeu o laudo de autista nível 1. Até para abordagem é extremamente complexo, porque ele é uma pessoa super viável, que tem as questões e que tem as perspectivas do que se chama de autismo nível 1, mas que não traz um conforto para ele esse diagnóstico. E ele tem dificuldade, inclusive, de buscar ajuda. Que tipo de ajuda? Porque esse diagnóstico para ele é extremamente desconfortável. Então, olha como que talvez nós ampliamos na tentativa de ajudar ou de melhorar e, de novo, criamos uma outra situação. Ô, André, mas eu tava conversando com o Luciel mais cedo e ele tava falando da complexidade de você obter um diagnóstico. Super. Né, que são avaliações por profissionais qualificados, né, várias avaliações, principalmente se for no caso infantil, né, aí tem mais complexidade. E hoje a gente vê casos de pessoas que com apenas uma avaliação, uma consulta, ela é diagnosticada. E talvez esse seja o motivo dessa ampliação. As pessoas, elas não estão sendo conduzidas da forma ideal. Aqui no chat aqui tem comentário também de pessoas que tentaram diagnosticar para depois receber benefício do LOAS, que também oferece um benefício quando é diagnosticado, né? Então, será não que... só em empresas, você tem vagas eu tenho a preocupação também que às vezes a gente... específicas em empresa. Para algumas pessoas é extremamente interessante o diagnóstico. Eu tenho a preocupação também da gente estar falando da exceção, sabe? Às vezes a gente começa a falar da exceção e você prejudica todo um ecossistema. Você invalida, né? Você invalida. Exatamente o que você falou, porque onde a gente vai buscar esse laudo mais garantido? Onde eu vou encontrar isso? Sabe? Qual é o melhor profissional para mim buscar isso aí? Qual é o caminho ideal? Tá, eu vou falar de criança e adolescente.
de um lado, adolescente e adulto de outro, que são coisas diferentes, tá? Crianças, como é que a gente pode saber um melhor caminho, uma compilação? Tem uma recomendação da Academia Americana de Pediatria de 2020, que explica bem isso, e tem uma da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é de 2019. Então eles apontam um pouco isso. O ideal é você ter um médico pediatra. Esse é o ideal. O pediatra é o que tem o primeiro contato com a criança. Se o caso for muito complexo, ele encaminha para o neuropediatra, porque é uma questão de quantidade. Temos poucos neuropediatras no Brasil, né? A quantidade é muito pequena. E aí o médico, que é portanto, o pediatra ou o neuropediatra, ele vai encaminhar os exames de descarte. O que é o exame de descarte? Ele que vai saber se tem outras coisas ali presentes. A Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil tem um documento que é uma proposta de padronização desses exames, de como é que faz esse processo, né? Que tem aí vários autores, tem o Gadia, tem o Hélio van der Linden, outros autores, acho que o Erasmo Casella, outras pessoas. E eles dizem o seguinte, quais são esses exames? O ideal seria fazer algum exame genético, mas tem o cariótipo, tem o X frágil, tem o CGH-Ray, que é cromossomo, depois o exoma, se não der nada nesse, você vai para lá. O BERA, que é um exame de audiometria do tronco cerebral, isso talvez vá sair, mas para alguns casos precisa para ver se tem um processamento auditivo correto. Às vezes tem algum sinal físico que indica que para fazer uma ressonância, alguma coisa. Ou seja, ele vai fazer os exames para descartar se são outras coisas. Tá. E aí você tem fono, psicólogo, TO, que faz outras avaliações, cada qual da sua área. Né? E aí, idealmente, no cenário ideal, né, se possível, faça um dos protocolos que são padrão ouro, ou os dois, que é EIDOS e EIDR. Aí, com toda essa documentação na mão, ou seja, com as avaliações, com os exames de descarte, então se fecha o diagnóstico. Esse é o ideal. Né? Muitas vezes isso não acontece, né? Na maioria das vezes não acontece. Se a pessoa está no serviço público, aí então é que é muito difícil. Porque imagina você juntar toda essa avaliação, você ter as pessoas que têm essa formação, é muito difícil. Você não escolhe quem é profissional, mas esse é o ideal. Claro, tem médicos que têm muita experiência, trabalham com isso há trocentos anos. Então o médico, quando ele vê uma pessoa, ele já tem um olhar clínico. Né? A minha mulher, ela chama Aida Brito, ela é psicóloga, é doutora também. Ela trabalha com autismo há mais de 30 anos. Então ela tem, inclusive, muito mais conhecimento, muito mais do que eu, não tem nem comparação. Às vezes a gente está na praça, ela fala assim, olha ali, dá uma olhada. Aí você vai olhar, não tá outra. Assim, em 5 minutos você percebe que você vai treinando o seu olhar. Mas é claro que isso é diferente de você dar um diagnóstico, né? Agora, adolescente e adulto é diferente. Por quê? Porque esses mesmos processos de descarte não se aplicam, né? Porque se você chegou à adolescência ou à vida adulta sem um diagnóstico, você não é caso de nível 2 e 3, é nível 1, certo? Uhum. Então, são casos bem mais sutis. Então, tá descartado outras condições, assim, mais complexas, né? E aí, em geral, você vai ter uma avaliação de um psiquiatra, aí não é do neurologista, do neuropediatra ou pediatra, normalmente. Pode ter essa briga, mas normalmente é psiquiatra. Inclusive, tem uma recomendação também da Associação Brasileira de Psiquiatria, que acho que é de 2021. E aí, ele vai fazer uma série de avaliações e normalmente vai vir acompanhado de um neuropsicológico, de uma avaliação neuropsicológica. Então você faz a avaliação neuropsicológica com um psicólogo com essa formação e ele vai fazer outras avaliações. E aí, depois que tudo isso que ele tiver formado a sua convicção, isso pode demorar meses, aí ele vai fechar esse diagnóstico, né, com todos esses dados. Esse é o ideal. O que eu acho difícil? É porque em primeiro lugar, se você chegou à adolescência e vida adulta, você já não é uma pessoa com quadros mais comprometidos, você é quadros mais sutis. Que já é mais difícil de diagnosticar, porque obviamente está mais próximo do limite, né? Em segundo lugar, se você chegou à adolescência e vida adulta, você foi arranjando formas de se resolver. E essas formas vão mascarando. Então se torna mais complexo ainda, porque você já encontrou um monte de atalho para conseguir burlar o sistema, entende? Então tudo isso acaba tornando realmente mais difícil. Agora eu vou te falar de como que funciona na vida real, aqui na Senzala. Casa Grande Senzala. Eu vou te falar como é que ocorre aqui na Senzala. No atendimento, na saúde mental, no nosso dia a dia como profissionais de saúde mental. Até acessei meus prontuários online aqui para confirmar essa informação. Eu já estive em atendimento, hoje não mais, mas eu já estive no consultório com 12 crianças / adolescentes com transtorno de espectro autista. Você falou em pelo menos umas 10 ou 12 ferramentas que seria o ideal e tempo. Quanto dessas crianças / adolescentes, dos 12 que eu estava atendendo, tiveram acesso a mais de 3 ferramentas para chegar ao diagnóstico? Nenhuma.
Das 12 que eu estava atendendo no mesmo momento, nenhuma das 12 que tinham um diagnóstico conclusivo tiveram acesso a mais de 3 ferramentas para que esse diagnóstico fosse concluído. Você acredita, então, que poderia não ser o caso? Eu não sei se não seriam. Eu só estou dizendo que... a avaliação não foi boa. A avaliação o valor não foi Ela melhor pode que estar poderia ter certa, sido. mas ela não é, vamos falar, verificada em pares. Seria, né, um termo Não tem a verificação genérico, correta, né? um termo genérico e aí de... é tão complexo porque isso tem um peso, isso afeta tanto em tantos aspectos. E aí, agora estendendo um pouco para o déficit de atenção, para o TDAH, o mesmo relatório, ainda um pouco até mais complexo, porque o TDAH ainda é mais subjetivo do que o TEA, né? Sim, o TEA ainda é mais objetivo, o TDAH ainda é mais subjetivo, Sim. porque se trata muito mais de uma questão de ansiedade, outras questões envolvem outras coisas. Olha o que nós estamos falando de diagnóstico, a quantidade de pessoas que têm um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, estendendo um pouco a discussão, e que também não passam por quantidade quase nenhuma de ferramenta para chegar a esse diagnóstico e para evoluir para uma medicação pesada. Autismo, a grande maioria vai tomar um ansiolítico para manejar comportamento e humor, né? Uma risperidona, alguma coisa desse ou tipo. aripiprazol, assim. Isso. Mas normalmente risperidona. Para estabilização de humor, mas não tem medicação específica, e o déficit de atenção já com algumas medicações mais específicas e mais efetivas. Tanto a risperidona, aripiprazol, Venvance, medicações de um peso químico extremamente alto, de um peso neurobiológico extremamente alto, para um diagnóstico que nós estamos falando que não é um diagnóstico feito com o critério científico que deveria ser feito. Você acredita que as escolas estão sendo usadas para rotular esse problema de TDAH? Eu acredito que ficou mais fácil falar o que é TDAH do que ter que ampliar, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite de hoje. Como o problema é complexo, a solução ela é bastante complexa. Então eu teria que avaliar N variáveis até considerar a possibilidade de um TDAH. Só que é muito mais fácil falar que um aluno é TDAH e chamar o pai e a mãe e falar, olha, leva para um psicólogo, leva para alguma coisa, porque está dando problema aqui na escola, não está aprendendo, é muito disperso, enfim. E pode ser um problema de educação moral dentro de casa? Pode ser tantos problemas. De novo, eu falo que eu só dou exemplo da minha vida porque é o que eu tenho, não vou dar exemplo da vida dos outros. A minha filha, quando ela não alfabetizava, a professora chegou e me chamou, falou, André, eu quero que você leve num psicopedagogo, numa psicóloga, num psiquiatra, porque a Beatriz não alfabetiza. Eu falei, tudo bem, eu vou levar nisso tudo, mas eu gostaria que você também questionasse se o seu método pedagógico é bom e é efetivo. Eu vou questionar do lado de cá, mas também questione do lado de lá. É muito simples, Rodrigão, sair dando diagnóstico. É mais complexo pensar em todas as variáveis envolvidas e pensar o quanto cada um de nós precisamos questionar o nosso papel. A escola, os pais, a sociedade como um todo. Então vamos todo mundo questionar o papel até a gente chegar à perspectiva de um diagnóstico, porque é muito simples eu colar na sua testa um diagnóstico e o problema fica com você. Dá uma aula mais interessante. O TDAH, ele pode, vamos pensar, uma criança nascer sem a característica e, por exemplo, com o uso de tela, desenvolver alguma coisa nesse sentido? TDAH eu não domino. O TDAH, como ele é um transtorno... porque é um transtorno, talvez, sabe? Você desenvolveu o transtorno? Pode, porque o transtorno de déficit de atenção, ele é muito ligado à ansiedade. Inclusive, ele está no capítulo da ansiedade